Oi meninas e meninos, cá estou eu de novo. Hoje vai ser mitologia grega. E o tema que eu escolhi foi a Eneida de Virgílio, tá? A Eneida de Virgílio é um poema épico, muito importante, né? Que a gente estuda na escola, que se fala. E eu vou dizer como é que começou, qual o objetivo da Eneida. Bom, a Eneida foi escrita por Virgílio, um grande poeta do Império Romano, no século I a.C. E foi uma obra encomendada pelo primeiro imperador Otávio Augusto. Lembra do primeiro imperador Otávio Augusto? Ele entrou em 27 AC e vai governar até 14 DC. Ele era o sobrinho neto de Júlio César. Quando Júlio César foi assassinado, foi aquela bagunça em Roma, acabou a República, depois de guerra civil e luta contra Marco Antônio, Cleópatra, houve aquela bagunça, e aí acabou a República e começou o primeiro Império Romano. E quem foi escolhido foi o Otávio, que recebeu o título de Augusto, já falei sobre isso. Bom, então Otávio Augusto, primeiro imperador, chamou um grande poeta da época, Virgílio. Ele já tinha várias obras famosas, como as bucólicas, e ele era especializado em poesia épica, de aventuras. Então ele chamou, o imperador chamou, né, o Virgílio e falou: eu quero que você escreva uma obra para mostrar a grandeza de Roma. Roma precisa de uma obra que mostre a glória de Roma. De uma simples aldeia virou o mundo inteiro praticamente conhecido. Então, precisa de uma obra que enalteça Roma. Eu quero uma obra que supere Homero, que supere a Ilíada e a Odisseia. Bom, vocês sabem, já falei sobre a Ilíada e a Odisseia. Os primeiros tempos gregos são chamados de tempos homéricos, dada a importância dessas duas grandes obras de Homero, né? A Ilíada, que conta a Guerra de Troia, e a Odisseia, que conta as aventuras de Odisseu ou, né, Ulisses, que é onde ele volta para sua ilha de Ítaca, mais de 10 anos. 10 anos de guerra, 10 anos de aventuras. Bom, então o Virgílio resolveu então acatar, né, as ordens do imperador e durante 12 anos ficou escrevendo a Eneida. O início da Eneida é o final da Guerra de Troia. Então, é a história de Enéas, um troiano sobrevivente da Guerra de Troia. Então, eu vou falar quem foi esse Enéas, e antes de falar do Enéas, eu vou falar do pai dele, que é muito importante. Bom, o pai de Enéas, repara, repetindo, a Eneida é a história do herói troiano Enéas, né? Bom, o pai do Enéas chamava Anquises, que era primo do rei de Troia, Príamo. Lembram? Ele era primo do Príamo, que era casado com a Écuba, os reis de Troia. Bom, então esse Anquises era muito bonito, era um jovem lindo, né? Tão lindo que a Afrodite um dia, quando o viu, se apaixonou por ele. Então teve um romance, os dois se apaixonaram. Teve um romance muito grande entre Anquises e Afrodite, a Vênus de Roma. Desse romance nasceu Enéas. Então, Enéas é filho de um mortal e de uma deusa, da deusa Afrodite. Por isso que ele vai ser o grande Enéas. Bom, só que Afrodite, quando nasceu a criança, ou quando estava grávida da criança, falou pro Anquises: ninguém pode saber que ele é meu filho, tá? Porque aí ela se identificou como deusa, uma deusa Afrodite. E ele ficou apavorado, não sabia que ela era a deusa Afrodite. Ficou apavorado que ele fosse castigado, porque havia uma história, né, que se um mortal ficasse com uma deusa, a deusa quando se enjoava castigava, mandava matar, etc. Ele ficou apavorado. E ela disse assim: não vai acontecer nada com você, só que você não pode falar para ninguém que esse filho é meu. Tudo bem. Então, o Enéas, tá, era filho de Anquises, filho de um mortal com uma deusa. Ele acabou casando com a Creusa. Creusa era filha dos reis de Troia. Uma das filhas, eram vários filhos, né? Então,
do casamento com a prima de segundo grau, né? Do casamento com a Creusa, o Enéas teve um filho chamado Ascânio, que também, em várias versões, ele aparece como Iulo, mas eu vou chamar de Ascânio, tá? Bom, então, agora vai começar realmente a história da Eneida, tá? Acaba a guerra de Troia, Troia em chamas, todo mundo sabe, né? A vitória dos gregos, houve muitas mortes de um lado e do outro. A vitória foi graças ao cavalo de Troia de Ulisses, todo mundo sabe dessa história. Então, quando Troia está em chamas, aparece Afrodite. Afrodite, diga-se de passagem, ela protegeu o filho durante toda a guerra, por isso que ele é um dos grandes sobreviventes. E ele foi um grande guerreiro. Diz que depois de Heitor, né, o chefe das tropas troianas, ele é considerado um dos grandes guerreiros que lutaram contra os gregos. E aí, então, o Enéas foi um dos sobreviventes que foi protegido pela mãe Afrodite. Mas quando estava ali tudo em chamas, Troia perdida, lhe apareceu Afrodite e disse: vai embora daqui, leva os sobreviventes e você tem a missão de fundar uma nova e grande civilização, cuja a semente vai ser Troia, os troianos sobreviventes daqui. Então será uma nova Troia, essa nova grande civilização que vai surgir no mundo. Bom, ele pegou o filho pela mão, Ascânio, que era criança, o pai colocou nos ombros, o Anquises, que já era velho, e procurou a Creusa, e nada a Creusa apareceu. A Creusa, quando ele já estava desesperado, querendo também levar a Creusa lá de Troia em chamas, ele veio o espectro dela e falou: vai embora, meu destino acaba aqui. Eu não estou no teu destino. Leva teu pai e nosso filho. A tua missão é grande, mas eu não estou nessa missão. E sumiu. Então ele saiu de lá, com o pai nas costas, com a mãe, o filho pelas mãos. E tem uma escultura enorme, que até já esteve aqui no Brasil, na exposição no MASP. Nós já fomos uma vez lá e vimos essa grande escultura, que é o Enéas, com o pai às costas, o Anquises já era velho, e o Ascânio pela mão. Então ele sai dali e com os sobreviventes pega um barco e a esmo vão pelo mar Mediterrâneo, sem saber onde vão pousar. Primeiro, eu não vou contar todas as aventuras, que são muitas, o livro é grossinho. Então eu vou contar as duas principais aventuras de Enéas. A primeira parada de Enéas com os sobreviventes, com o pai e com o filho, foi na ilha de Creta. Ilha de Creta fica ao sul da Grécia. E aí ele viu uma terra tão bonita, tão... Conclusão, pararam ali e começaram a lavrar a terra, plantar, a semear. Quando a plantação já estava boa para colher, veio uma grande seca, queimou tudo, e ainda por cima veio uma peste que começou a matar os sobreviventes de Troia. Então o Enéas pensou: não, essa não é a terra escolhida para eu fundar uma grande civilização. Vamos embora daqui. Foram embora dali e pararam, vão de novo pelo Mediterrâneo, pararam no norte da África, numa cidade que se chamava Cartago, onde a rainha chamava Dido. Ele entrou, foi muito bem recebido pela rainha, todos foram bem recebidos pela rainha, e os dois se apaixonaram. E ficaram ali numa boa. Ele contou todas as aventuras que passou, a guerra de Troia para ela. E aí os dois se apaixonaram e ele esqueceu da vida, esqueceu da missão dele. E ficou lá, os companheiros também já estavam todos felizes lá, comendo e bebendo bem. Até que Zeus falou: não, pá, ele tem que seguir a missão dele, que lhe foi incumbida. Então mandou Hermes a Cartago avisar o Enéas que ele não era para ficar ali parado, para seguir a sua viagem, para seguir a sua missão. Ele tinha uma grande missão que lhe foi incumbida. Então ele viu realmente que tinha que continuar a viagem. Falou para Dido, a Dido ficou desesperada, não queria, pediu, implorou, mas ele falou: não, na minha missão não é aqui, eu tenho que continuar a minha missão. E ele pegou o barco de novo, com o filho, com o pai, com os sobreviventes, e foi
E diz a história que quando ele olhou para Cartago, ela estava se queimando numa pira. Então ela, em desespero, se suicidou por perder o seu grande amor. Bom, ele continuou dali e dali foi para a Península Itálica. Na Península, primeiro foi na Sicília, na ilha, né? E na Sicília, o pai acabou falecendo e ficou enterrado na Sicília. Aí ele foi para a Península no Lácio. O Lácio é a parte central da Península Itálica. Naquela época não tinha nome de Itália, né? Vocês sabem que a Itália só recebeu esse nome depois da independência de todos os reinos, né? Bom, essa é outra história. Então, ele chegou no Lácio, onde o rei chamava-se Latino. Tinha uma filha chamada Lavínia, que era noiva de Turno, tá? Bom, chegou lá, só com o filho, que o pai tinha falecido na Sicília, e ele contou todas as histórias também, as aventuras para o rei, né? E aí, aí o pai, o Latino, o rei, viu, nossa, minha filha não pode casar com o Turno, porque havia uma profecia que ela iria casar com um herói que chegasse de fora. Então ele viu que ele era o destino dela. E realmente os dois também se apaixonaram. A Lavínia de novo, ele se apaixonou de novo. A Lavínia com o Enéas. Então, só que o Turno, quando desmancharam o noivado, não se conformou. Queria uma guerra. Então, o Latino falou, não, guerra não. Por que vocês não lutam os dois, corpo a corpo, Enéas com o Turno, e o que ganhar, a luta casa com a minha filha. E assim foi feito. E quem ganhou essa luta corporal foi o Enéas e acabou casando com a Lavínia. Tem um pedacinho dessa história que é o seguinte, que quando havia essas lutas corporais, né, quando o perdedor ficava no chão, ou podia estar morto, ou podia estar mortalmente morto, ou apenas podia estar ferido. Então, era a pessoa vencedora, que estava com a espada, ela escolhia ou mandá-lo embora, podia até se salvar, ou espetar a espada para ele morrer. Diz que ele pensou, não, eu vou salvá-lo, coitado, deixa ele ir embora. Só que quando ele ia mandá-lo embora, ele viu que o Turno estava com despojos, com coisas de um amigo dele que tinha desaparecido. Então ele viu que o Turno tinha matado o seu amigo que tinha desaparecido. Então ele foi com a espada e matou o Turno ali mesmo. Bom, isso é uma parte da história. Bom, então ele ficou lá. Depois que o Latino morreu, ele governou o Lácio. Ela, como rainha, teve filhos. E aí ficou, acho que uns anos depois, ele morreu. E quem herdou o trono foi o Ascânio, que ficou durante 30 anos governando lá aquele lugar, o Lácio. Só que ele fundou uma cidade, um novo reino chamado Alba Longa. Ascânio, quando virou rei, ele fundou Alba Longa, tá? Foi o primeiro rei de Alba Longa, tá? Então ele governou 30 anos. Agora eu vou pular 7 gerações. 400 anos eu vou pular. O que é que vai acontecer depois de 400 anos? Vai acontecer outra história. Em Alba Longa, os descendentes de Ascânio e de Enéas, quem governa Alba Longa é um tal de Numitor, que tem um irmão muito sacana chamado Amúlio. Esse Amúlio tira o irmão do reino, do trono, o aprisiona, deixa o preso lá em qualquer lugar, e pega a filha do rei, Réia Sílvia, e coloca numa torre também aprisionada. E ele assume o trono, o Amúlio, tá? Só que aí vem a lenda da fundação de Roma. A Réia Sílvia, mesmo presa numa torre, ela fica grávida de Marte, que é o deus da guerra,
que é Áries na Grécia, né? Em Roma é Marte e Áries e ela fica grávida de gêmeos. Quando a mulher, o tio, sabe que ela tem gêmeos, que esses gêmeos podem crescer e reivindicar o trono, mandam jogar no rio Tibre como bebês. É aí que eles vão ser achados por um pastor Fausto, que os vê mamando na loba, por isso que eles são salvos pelo esse pastor. Só que eles crescem e esse Fausto não conta toda a história. Então eles sabem que eles são descendentes do rei que está preso no Mítor, que foi tirado do seu trono pelo seu tio. Então vão lá, matam Amulho, colocam no Mítor de novo no trono, tá? A Rainha Silvia já não aparece. E então eles acabam, tanto Rômulo quanto Remo, né? Então assumem o trono, só que depois eles fundam ali pertinho outro reino chamado Roma, tá? Que é atribuído a Rômulo, né? Há uma briga entre Rômulo e Remo, já falei sobre isso. Então, o fundador de Roma é o Rômulo, em 753 a.C., tá? Que como eu falei para vocês, a fundação é uma lenda. Mas o que isso significa? O que o Virgílio quis dizer na Eneida? Que a origem porque Roma era uma aldeia quando foi fundada. Cresceu, ficou o mundo inteiro. Então, da aldeia, da simples aldeia que começou ali no Lácio, né? De tantas conquistas, de tantas guerras, de tantas vitórias, Roma cresceu. Então, o que o Enéas quis dar, a mensagem do Enéas na Eneida, do Virgílio na Eneida? Ele quis dizer que a origem de Roma vem lá de Troia, com Enéas, o grande herói de Troia, né? Que o Enéas é antepassado de Rômulo, né? 400 anos antes, 7 gerações antes. Então mostra a origem de Roma. Roma surgiu de Troia, da grande Troia. Então, essa é a mensagem. Então, essa foi a obra chamada Eneida, que é muito interessante, né, vocês lerem, né, e apreciarem mais as aventuras de Enéas. Então, hoje é só por aí. Acho que vocês hoje vão ter que, principalmente na parte final, vocês vão ter que repetir e rever, né, esse final que é meio confuso, mas porque é lendário, né? Então entra muita lenda, mas o objetivo do Virgílio era esse, mostrar a origem de Roma. Tá? Segundo os críticos, né, é uma grande obra, mas tem certos críticos que dizem que ele não conseguiu ser maior que Homero. Né? Isso depende das opiniões. Mas a Eneida é considerada uma grande obra épica da literatura universal. E vou terminar por aqui. Na próxima, hoje demorou um pouquinho mais. Na próxima ainda vai ser mitologia. Vou ver se eu consigo colocar alguma coisa correspondente à aula de hoje, tá bom? Beijos, tchau!